Oi, gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Se você é novo aqui, né, e não me conhece, prazer, eu sou Ingrid Malrin e aqui é um canal literário, gente. Gravamos vários conteúdos relacionados a livros, tá? Então temos vlogs, unboxing, temos tags literárias e hoje estou trazendo... tem TBR também do mês e hoje eu também estou trazendo um vídeo novo aqui no canal, que é vídeos dando a minha opinião sobre livros que eu li, tá bom, gente? Então eu espero que vocês gostem desse estilo de vídeo. E antes de irmos para ele, eu quero que a gente façamos o nosso ritual logo agora no início, para que ninguém esqueça, né, gente? Então deixa o like de vocês, comenta aqui embaixo, deixa sugestões de vídeo, ou comenta qualquer outra coisa que vocês queiram, tá bom? Se inscreve no canal, no canal, eu ia dizer, né? Se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para assim que eu postar um vídeo chegar até vocês, tá bom? Porque aí vocês vêm correndo assistir o meu vídeo logo nas primeiras horas, o que ajuda muito a engajar o nosso canal, tá certo, gente? E também tem minhas redes sociais, Instagram, TikTok e o Scooby, tá bom? Para vocês me acompanharem por lá também, que eu tô sempre postando conteúdozinho literário, tá bom, gente? E também tem o link da Amazon, caso vocês queiram comprar algum livro ou qualquer coisa na Amazon, compra usando o meu link, vocês não pagam nada mais por isso, mas me ajuda bastante. Todos os links que eu falei, tanto do clube como das minhas redes sociais e da Amazon, fica aqui na descrição do vídeo, tá bom, gente? É só vocês baixarem um pouquinho a tela que vocês encontram, tá certo? Na descrição e todos os links, tá bom, gente? É isso, acho que eu falei tudo, né? Eu tô bem ansiosa para fazer esse vídeo, é o meu primeiro vídeo nesse estilo e eu espero muito que vocês gostem, tá, gente? E o que eu queria falar com vocês. Esse vídeo, normalmente as pessoas fazem com o nome de resenha, né? Resenha que é resenha de tal livro, resenha disso, enfim. Eu acho resenha algo muito técnico, né? Então, eu vou fazer vídeos dando minha opinião. É isso que eu tô nomeando esse vídeo aqui. Vídeos dando minha opinião. Porque eu não me sinto uma pessoa extremamente técnica para dar uma resenha para vocês, tá bom, gente? Eu leio há muitos e muitos anos. Mas, mesmo assim, eu acho que resenha é algo técnico e aí tem que ser pessoas que estão estudadas para isso. Eu não me sinto capacitada para tal. Então eu prefiro chamar de minha opinião mesmo e é isso. Nesses vídeos eu quero falar para vocês o livro que eu tô lendo, aí vai ter as tropes, a classificação etária desse livro também. Vou falar um breve resumo que vai conter spoilers, né, do livro e, por final, eu dou a minha opinião e digo, né, os motivos que eu dei tantas estrelas para esse livro, tá? E por que esse livro acaba contendo spoiler, gente? Porque como eu vou falar do livro em si, eu preciso fazer um breve resumo do livro para eu explicar a minha opinião para vocês, né? Então, por isso vai acabar tendo alguns spoilers. Se você não leu o livro ainda e não gosta de receber spoiler, esse é o momento de você dar uma pausa nesse vídeo, ler primeiro e depois você assiste aqui. Ou se você for uma pessoa que não se importa com spoiler de livros e mesmo assim ler, pode continuar aqui, que é sucesso, tá, gente? Minhas amigas dizem que eu conto as histórias dos livros de uma forma bem engraçada que dá vontade da pessoa ler, né? Então, é isso. Tá bom? Acho que eu já falei demais. Vamos para o que interessa, que é o livro em si. E o livro, né, vai ser Pecado Preferido, da Tatiane Biasi, que eu terminei recentemente a leitura, se eu não me engano, foi semana passada, que eu terminei. Hoje eu tô gravando dia 29 de março. Eu terminei, se eu não me engano, na semana passada esse livro, tá? Vou falar tudo para vocês, mas antes vou dizer a classificação etária do livro é para maiores de 18 anos, tá certo? Vou ver se eu deixo uma notazinha assim, sabe? Uma caixinha aqui com se tiver
gatilhos, né? Conteúdos mais sensíveis. Gente, nesse livro nós vamos ter um romance proibido. Isso mesmo, romance proibido. Vocês vão entender quando eu falar do resumo do livro para vocês, vocês vão entender porque o romance é proibido. E nós temos também um hate to lovers, né? Que são inimigos que, na verdade, haters to lover não é nem inimigos. Inimigos seria se fosse enemies to lover. É algo mais profundo, é ódio mesmo, sabe? Tipo, do ódio ao amor, sabe? Pessoas que se odeiam bastante e se apaixonam, tá? E o romance adulto que eu já falei pra vocês, né? Então, é para maiores de 18 anos. Bom, gente, essa vai ser agora a parte em que eu vou fazer o mini resumo sobre o pecado preferido da Tatiane Biasi, que é uma autora nacional e independente, tá? Então elas lançam os livrinhos dela independente, sem editora, tá certo, gente? Então, esse é o último momento de você sair do vídeo, caso você não queira receber spoiler, tá bom? Então, bora lá, gente. Aqui nós temos a Larissa Albertelli. Gente, a Larissa, ela é uma estudante de medicina. Ela vem de uma família muito rica, né? Os pais dela são donos do maior hospital do Rio de Janeiro. Então, a história se passa ali no Rio de Janeiro. Se eu não me engano, na Barra da Tijuca, tá? E aí, gente, ela é essa menina rica. E no Rio de Janeiro, na história, tá, gente? Tem famílias que são do círculo de ouro, sabe? Que são famílias muito poderosas, muito ricas, que já vêm de uma linhagem rica, tá entendendo? Não é aquelas pessoas que cresceram pobre, conquistaram seu dinheiro e ficaram ricas. Não. Esse círculo de ouro são pessoas que já nasceram de famílias milionárias, ou seja, são herdeiros ali, mas que continua o império assim da família e vai conquistando mais dinheiro ali. Tá certo, gente? Então, ela é dessa família, assim, a família dela faz parte desse círculo de ouro. Com isso, gente, ela é rodeada de pessoas que também são ricas, que fazem parte desse círculo de ouro. E aí, gente, os amigos dela não são esse povo muito legalzinho, não. Tem um ou outro que se salva, mas os meninos, gente, nossa, são podres. Principalmente o namorado da Larissa Albertelli. Ela tem um namorado, gente. E ele é podre. Podre, pensa um homem podre. Ele simplesmente trai ela com todo mundo, sabe? Com todas as mulheres do Rio de Janeiro possíveis, ele trai ela. Só que nossa Larissa Albertelli acaba que não deixa ele por nada nesse mundo, mesmo sabendo das traições. Ela não deixa ele porque ela tem medo de decepcionar os pais dela. E depois eu entro nesse assunto do porquê ela tem esse medo de decepcionar os pais. Mas os pais gostam muito do namorado dela, que agora eu me esqueci o nome dele, mas os pais gostam muito do namorado dela, até porque eles não sabem que o namorado trai ela, né? Então, eles gostam muito e ela fica com esse receio de decepcionar os pais, então ela tenta de tudo para ser a filha perfeita e com isso ela acaba continuando num relacionamento que não é legal. E aí, gente, no outro ponto, nós temos Pedro Queiroz, que é um cara ali de família mais simples, né? Ele é pobre, ele é tatuador e ele também trabalha como garçom no condomínio luxuoso, que é o condomínio até onde a nossa Larissa mora, né? Então lá tem festas e um local com, meu Deus, com piscina, como é que chama, meu Deus? Essa coisa rica. Um clube. Essa coisa rica. Um clube, gente. Lá tem um clube, ele é garçom de lá. E também quando acontece algumas festas, o patrão dele acaba colocando ele também para servir nessas festas, né? Então nós temos o Pedro Queiroz. O Pedro Queiroz, ele vive ali com sua avó de criação e o seu irmão também de criação. Porque o Pedro Queiroz não tem pais, né? E foi abandonado ali novinho.
E aí ele tinha o melhor amigo dele, né, que é o Pipo, ele chama de Pipo, tá bom? Eu acho tão fofinho eles terem esse apelidozinho. E a avó mesmo de sangue é do Pipo, né? Mas como ela pegou ele para criar depois que o Pedro foi abandonado, a avó do Pipo criou o Pedro também. E aí eles viraram uma grande família, né? E aí, gente, é onde tudo vai começar, tá? Deu uma explicada mais ou menos. Eu vou ficar segurando o livro, não, senão eu vou cansar, gente. Mas eu dei um simples resumo dos personagens, né, dos protagonistas da nossa história. Agora eu vou começar, né, na história em si. Como eu falei para vocês, o Pedro é garçom desse clube lá no condomínio da Larissa. E aí, gente, a Larissa, junto com seus amigos e o seu namorado, costuma muito ir nesse clube. E em um determinado dia, que eles estavam nesse clube, o relógio do namorado da Larissa some. Puf, se escafedeu-se esse relógio. E aí, gente, o namorado da Larissa, que odeia pobres, acusa o Pedro Queiroz de ter roubado o relógio dele. E aí, o Pedro, na cabeça dele, ele achou que a Larissa tinha visto quem foi que realmente roubou esse relógio. Que não foi ele. Que na verdade foi um dos amigos deles ali do clube, né? Que estavam na rodinha lá de amigos, que roubou esse relógio. E aí, na cabeça dele, ele disse que viu, que a Larissa viu quem foi que roubou. E aí, quando chega, né, a polícia e tudo mais, que a Larissa é questionada se ela viu, se foi o Pedro ou se foi outra pessoa, a Larissa disse que não viu, que ela não sabia se tinha sido o Pedro ou não, porque ela não viu. Nisso, o Pedro ficou com muita raiva dela, porque, segundo ele, Larissa tinha visto quem foi que tinha roubado o relógio e que não era ele. Então, minha gente, aí começou um ódio fenomenal do Pedro com a Larissa. Ele simplesmente começou a odiar muito ela, porque ele simplesmente achou que ela era igual os amiguinhos dele, ou igual os amiguinhos dela, né? Igual o namorado dela, que não queria saber de pobres, que queriam ferrar com os pobres a todo custo. E aí, gente, ele começava a dizer que ela era uma menina mimada, uma menina chata, uma menina insuportável. E, assim, a Larissa não ajudava muito, né? Ela ia pedir uma caipirinha para ele, uma caipirinha de vodka, e ela pedia para coar a caipirinha porque não queria o bagaço do limão. E um canudinho. Então, assim, Larissa ela não ajudava muito. Dava para parecer que ela era um pouco mimadinha ali, que tinha algumas frescurinhas, né? E aí o Pedro acabava que isso só aumentava o fato do Pedro odiar ela. E aí, gente, depois, isso foi só crescendo, porque tudo parecia que tudo contribuía para o Pedro ter mais raiva da Larissa, porque os amigos, né, e consequentemente o namorado da Larissa começavam a mexer com o Pedro, colocou um apelido nele, e isso ele ia nutrindo cada vez mais raiva da Larissa. E a Larissa, gente, ela ficava sem entender o motivo que o Pedro tinha tanto ódio dela, né? E ela achava, gente, ela abominava pessoas que queriam ser donas da razão. Então ela achava que o Pedro queria ser o dono da razão, que só ele estava certo, que mais ninguém estava certo. E ela não gostava de pessoas assim. Então, e ela não entendia o motivo desse ódio todo do Pedro com ela. E aí ela também nutriu o ódio mútuo por conta disso, né? E o Pedro também não ficava por fora. Toda oportunidade que o Pedro tinha de tretar com Larissa e Larissa tretar com o Pedro, eles tretavam. Então era esse confronto o tempo inteiro. Só que assim, gente, a Larissa, ela tinha alguns vícios, como vício no cigarro e também ela às vezes acabava ali para absorver frustrações, ela acabava bebendo bastante. E um determinado dia ela tomou um porre perto da piscina
E o Pedro viu tudo isso e levou ela para casa dela, né? Foi dar uma carona ali para casa dela, né? Ele também tinha esses momentos de compaixão ali com a Larissa, mesmo eles tendo essas intrigas. A gente via que tinha uma tensão no ar, sabe? Ao mesmo tempo que eles se odiavam, eles também achavam um ao outro bonito e enfim. Só que aí, gente, chega um determinado dia que tem uma pessoa nesse condomínio, um cara que ele não é como esse grupinho da Larissa, né? Do namorado da Larissa. Ele é um cara de boa e o Pedro gostava dele. Dizia que era o único, assim, dos poucos pessoas ricas, né, que ele gostava. E aí, este amigo, que é o Heitor, ele tinha que viajar para cuidar de um familiar e ele tinha que viajar. Só que esse amigo dele mora nesse condomínio, né, tem uma casa lá e ele também tem um macaco. E ele não queria deixar esse macaco sozinho, não tinha como levar o macaco na viagem, porque o aeroporto não permitia. Então ele não queria deixar o macaco sozinho e não tinha como contratar uma pessoa para ficar com o macaco, porque o macaco odiava todo mundo. Gente, todo mundo. Esse macaco aprontava, pintava e bordava nesse condomínio luxuoso com todos. Ele odiava todo mundo e fazia o inferno nesse condomínio com as pessoas. Só que esse macaco, ele gostava do Pedro. Então, o Heitor teve a brilhante ideia de chamar o Pedro para passar esse tempo na casa dele. Ia cuidar da casa, a casa não ia ficar sozinha e o pato também não ia, ou o pato, o macaco não ia ficar sozinho, consequentemente, né? E aí ia cuidar do macaco, colocar comida, enfim. Só que o Pedro não queria, porque o Pedro não gostava de pessoas ricas, não queria ficar no condomínio luxuoso e também ele se preocupava com a avó e o Pipo que morava longe ali do condomínio luxuoso, né, do local. Só que aí o Heitor fez uma proposta melhor ainda, que era ajudar ele no estúdio de tatuagens dele, do próprio Pedro, porque o Heitor tinha um local que estava sem ninguém, e aí ele iria fazer esse aluguel para o Pedro nesse estúdio, né? E os 6 meses já pagos, né? Ele não ia cobrar durante 6 meses ali para o Pedro. E enfim. Aí o Pedro se sentiu tentado e aceitou morar, passar esse tempo lá no condomínio luxuoso. Então, gente, ele vai para esse condomínio luxuoso e começa a viver ali. Só que, gente, a Larissa, ela não ajuda. Gente, a Larissa é uma bênção. Vou falar para vocês. Você olha e você diz assim, meu Deus, pela hóstia consagrada do Senhor. A Larissa simplesmente vê a casa do Heitor escura e uma pessoa passando com um flash de celular, sabe? E aí, gente, ela não reconheceu, só viu que era uma silhueta. E aí essa menina surtou e ligou para a polícia. Ligou para a polícia dizendo que tinham invadido a casa do vizinho dela da frente, porque tem esse ponto, gente. O Heitor morava simplesmente na casa de frente para da Larissa, né? Ou seja, o Pedro estava morando de frente para a pessoa que ele mais odeia no mundo. Então, ela chama a polícia porque disse que tinham invadido a casa do vizinho dela. Gente, quando a polícia chega e ela vê que quem estava na casa era o Pedro, gente do céu, ela fica sem saber onde enfiar a cara no chão. E o Pedro morrendo de ódio da cara dela, mais ainda. Porque ela já tinha feito ele passar por uma situação ali com a polícia em relação ao relógio. Aí eles têm esses confrontos que toda a vida parece que estão querendo incriminar ele o tempo inteiro. E aí ela vai e ainda liga para a polícia dizendo que ele estava invadindo a casa do vizinho, sabe? Nossa, a Larissa, ela não se ajuda. Ela não se ajuda de verdade. Então, gente, o Pedro fica possesso. Possesso, mas ele não vai preso. Ele explica a situação pro policial e
Heitor ali confirma, né? Ligam pro Heitor, se eu não me engano, e confirma e tá tudo ok, tudo show, tudo buenas. Só que o Pedro fica possesso de raiva da Larissa. E com toda razão, também ficaria morrendo de raiva. Só que aí, gente, tem que fazer alguma coisa para nosso casal protagonista se aproximar. Não dá para eles passarem o resto do livro brigando. Se bem que eles passam um bocado de tempo, tá, gente? Brigando. Mas eu não vou entrar em todas as brigas deles aqui, né? Pelo amor de Deus, vocês precisam ler para descobrir tudo direitinho, né? Eu tô fazendo só um breve resumo da história. E aí, gente, acontece do macaco ficar dodói. Isso, gente, o macaco fica dodói. Isso de noite, o Pedro fica louco sem saber o que fazer. Primeira vez cuidando de um macaco. Já era de noite, nenhum veterinário ia estar atendendo, né? Então, a única coisa que ele pensa, a primeira coisa que ele pensa é: eu vou bater na casa da Larissa. Ela é estudante de medicina. Ela tem que saber o que fazer aqui com o macaco e salvar ele, né? Então ele vai, bate na porta da Larissa e simplesmente pede ajuda a ela. Aí ela diz assim: meu amor, eu sou estudante de medicina, né? De veterinária não. O que eu vou fazer com o macaco, né? Mas aí ela aceita em ajudar ali. E aí, gente, é onde meio que o gelo deles dois quebra um pouco, né? É onde as coisas vão começar a fluir um pouco melhor entre eles. Né? Ela vai ajudar ali com o macaco e eles têm uma proximidade, uma conexão que vai fazer com que eles comecem a se aproximar, né? Tipo uma cumplicidade entre os dois. E aí, nisso, gente, vão acontecendo coisas ali que a Larissa passa na família dela que a magoa. E ele acaba vendo que ela, por muitas vezes, sobe no telhado da casa, né? Numa sacada que tem lá no telhado e fica fumando, bebendo. Então ele muitas vezes pega isso, né? E também, gente, ela por muitas vezes fica secando o Pedro Queiroz ali na casa, né? Tipo, eles dois têm a janela do quarto, uma virada de frente para a outra. Então, às vezes, ela pegava ele passando sem camisa, só de toalha, e aí ela ficava secando ele. É muito bom, gente. Muito bom, juro pra vocês. Eu ficava bolando de rir. Bolando de rir. Ele, uma vez, uma vez, gente, ela simplesmente botou fogo na cozinha porque ela estava secando o Pedro Queiroz, malhando do lado de fora, né? Ele estava fazendo ali um. Ele ai meu Deus, como é? Ele pratica jiu-jitsu, se eu não me engano, é jiu-jitsu? Ele pratica jiu-jitsu e aí ele tava praticando lá no gramado de frente à casa, né? Aí ele tava sem camisa, suado, né? Tudo. Aí, meu amor, ela foi fazer uma comidinha pra ela, coitada. Só que aí, meu amor, ela se perdeu nos gominhos da barriga do nosso querido Pedro Queiroz. Nisso, gente, ela simplesmente botou fogo. Ela botou fogo na cozinha. É sobre isso. Aí o Pedro Queiroz escuta o grito dela de pânico, né? Porque tava botando fogo na cozinha. Ele vê que a cozinha tava pegando fogo. Este homem me aparece num piscar de olhos com um extintor na mão para apagar o fogo, literalmente, da nossa Larissa Albertelli, né, gente? Então, ele apaga ali o fogo. Aí, quando eles estão se despedindo, ele simplesmente olha para ela e diz assim: na próxima vez, tenta não botar fogo na casa enquanto está me secando. Muito bom, gente. Eu fiquei. Eu gosto assim, entendeu? Eu gosto dessas indiretinhas. Eu gosto dessas tretinhas. Então ela fica tipo assim: a pessoa eu não tava lhe secando, não. Ele, tá bom. Não tava, não, né? É o quê? Quem tava era ele. Enfim. Só que aí, gente, nossos dois protagonistas passam por coisas muito difíceis. A um determinado dia, o namorado da Larissa fica com muitos ciúmes dela, né? E assim, a Larissa ela não podia conversar com homem nenhum
que ele simplesmente achava que ela estava dando mole para esse homem, e também dizia que as roupas dela eram provocantes, enfim. E um determinado dia eles estavam numa festa, e aí ele fica com muitos ciúmes da Larissa, e aí eles vão conversar, tipo assim, num cantinho fora, né, do local da festa. E, gente, ele simplesmente prende assim na mão dela, né, pega assim um braço dela e aperta com muita, muita força. E ela pedindo para ele soltar, que ele tava machucando ela, e ele não soltando, que ele tava com muita raiva, não que justifique, né, nada justifica, mas ele tava com muita raiva, com muitos ciúmes, e tava fazendo isso com Larissa. Só que ele não estava esperando que Dona Larissa tivesse um canivete e fosse ameaçá-lo. Ele não estava esperando por isso. Porém, quando ela voltou, ela acabou se encontrando ali com o Pedro, e eles foram conversar ali na sacada. E aí o Pedro pergunta o que foi que aconteceu, que marcas são aquelas em Larissa, e ela, sem querer falar, sem querer dizer que foi um namorado, né, meio que querendo proteger, não sei, ela não queria falar que era um namorado. Mas, assim, o Pedro fez ali companhia para ela, escutou ela, e, assim, foi um dos momentos que eles tiveram conectividade, assim, né, de um assunto da parte da Larissa, sem essa treta, sem essa briga, né? Apesar que o Pedro ficou possesso, gente. Ele queria saber quem era a pessoa que tinha feito isso, porque ele queria castigar a pessoa que fez, né? Então, foi bem complicado, mas ela dizendo que não, eu me viro, tá? Eu sei me cuidar, não preciso que ninguém vá me defender, não. Aí, gente, depois disso, muda um pouco o relacionamento da Larissa com o namorado. O namorado vai atrás dela no outro dia, e ela simplesmente diz assim: olha, é o seguinte, a gente vai ter um namoro de fachada, porque ela não queria terminar justamente ainda naquele lance de não decepcionar os pais dela, que eu falei pra vocês, né? Que ela tinha muito medo de decepcionar os pais. Depois eu entro nesse quesito do medo dela de decepcionar os pais. Mas ela não queria terminar com ele, então ela simplesmente fez a proposta para ele: olha, você nunca mais toca em mim, porque senão eu vou cortar você. Então, assim, você nunca mais encosta em mim. A gente vai ter um namoro simplesmente de fachada, tá entendendo? É só para os meus pais acreditarem que a gente tá junto. Não vamos ter mais relação nenhuma sexual, tal. Não vai ter, tá entendendo? No máximo ali é os beijinhos por conta que precisa disfarçar ali para as pessoas. E ela simplesmente olhou para ele e disse assim: olha, você continua ficando aí com as mulheres que você fica, porque eu sei que você fica, e eu, se eu quiser dar para o Rio de Janeiro todinho, eu vou dar, e você assim, ó, fica caladinha, você não pode falar nada, entendeu? E pronto. Esse foi aí o acordo que ela fez com ele. Só que esse homem parece que é assim, né, gente? Quando tem a mulher ali apaixonada por ele, ele não quer saber, né? Mas quando a mulher simplesmente assim, olha, não quero mais, que você se lasque. Aí pronto, eles endoidam, parece que vira uma chavezinha na cabeça dele, eles endoidam e quer conquistar essa mulher de novo, que é a mulher dele que... Olha, porque ele começou a fazer isso, tá, gente? Ele queria, por fim da força, reconquistar a Larissa, dizendo: não, vou reconquistar o seu amor de novo, porque você me ama, a gente foi feito um para o outro, e pipipi, papapó. E nisso, gente, ele começa essa saga dele de tentar reconquistar, né? Só que a Larissa, gente, não queria, não tava mais nem aí pra isso. Queria mais, não queria. Ela agora estava mirando em outra pessoa. E aí, nisso, gente, começa as tensões ali de novo entre o Pedro e a Larissa, só que agora eles com esse tesão pelo outro, né? Essa vontade de ficar um com o outro, só que o Pedro ainda tinha a questão de que ele fez um juramento, ele fez um mandamento, né? Um juramento. O Pedro fez um mandamento, gente, de que ele jamais se relacionaria de novo com uma pessoa
rica, né, que tivesse condições. E aí, gente, ele tava assim, eu desejo ela, eu quero ela, mas eu não posso, porque eu fiz um mandamento, eu não posso descumprir um mandamento. Assim, eu posso descumprir qualquer outro mandamento, mas esse daqui é o único que eu tenho que cumprir. Aí vocês já imaginam, né? Que ele vai cumprir esse mandamento? Não vai, né? Gente, tem uma cena que eles estão lá no campo de golfe. Aí foi logo após a marca lá do namorado da Larissa e o Pedro já sabia, né? Então eles estavam no campo de golfe, tava o pai da Larissa, a Larissa e o namorado da Larissa. E o Pedro tava lá servindo, né? Eles. Aí, gente, o Pedro puto, possesso, porque a Larissa não tinha terminado com o namorado e ele não entendia o motivo dela não ter terminado com ele. E isso acabava nutrindo ainda a raiva que ele sentia pela Larissa, ao mesmo tempo que ele também ficava com raiva dele mesmo, porque ele dizia, por que eu tô me importando com isso, sabe? Não era pra eu estar me importando. Enfim, sei que o pai da Larissa pede pro Pedro pegar mais um espumante. Aí a Larissa pega e diz, eu vou com ele. Aí o povo disse, eu acho que vai com ele, sabe? Tem necessidade de ser com ele. Aí ela disse, não, porque eu vou lá em casa pegar um remédio pra tomar, que eu tenho que tomar um remédio. E inventa uma historinha pra sair com o Pedro. Aí eles pegam aqueles carrinhos de golfe, né? E vão andando. Aí a Larissa começa a questionar porque o Pedro tá tratando ela mal, né? Com ignorância, sendo meio grosso ali com ela. Aí, gente, é quando eles estacionam perto de um localzinho escondido e tem uma discussão ali. Porque ele começa a dizer, porque você não termina com ele, pipipi, pipipó, pipitinho, sabe? Vão ter a discussão dele por conta dela ainda estar com o namorado. Só que no meio dessa discussão, meus amores, o tesão falou mais alto, entendeu? Ai, meu amor, eles têm um hot, mas um hot de respeito, tá? Vou falar pra vocês que um hot, ele começa a chupar ela, gente. E ele diz, ai, que o melhor gosto da minha vida. Está apaixonado nessa florzinha. E aí, gente, e aí eles começam a furunfar. E furunfa ela na árvore, que começa a arranhar as costas dela, uma coisa meio feroz, tá, gente? Aí depois vai pro carrinho de golfe. E isso passando o tempo, passando o tempo, passando o tempo. Quando eles terminam, né? Aí ele ainda gosta de. Aí eles terminam, né, aquilo. E aí ele começa a maneira. Menina, ele começa na neura, né? Porque. E assim, já tinham demorado, correram para pegar o que tem que pegar e voltar lá pra onde o pai dela estava. Só que ele começou numa neura. Maneiro. Meu Deus, eu fiz sem camisinha, e a neuro não era só de engravidar, era peguei uma doença, isso porque o namorado dela faz com todo mundo, né, com todas as meninas, ele pode ter alguma doença e ter passado para ela, e agora pronto, e ele começa uma neura, e fica doido. Só que ela percebe que ele ficou meio neurado, né, e aí ela acaba entregando exames ali para ele, mostrando que ela não tem nenhuma doença, que ela só fazia com camisinha com o namorado, né? E aí, enfim, gente, aí começa. Aí começa que eles vão nesse lance de começar a se relacionar, né? A se aproximar. Ela aproveita, né, aí a oportunidade que ela já não tá mais com o namorado e ela está de férias e então eles acabam passando muito tempo juntos, furunfando bastante. Eles começam numa loucura de furunfar, furunfar, furunfar. Só que assim, teve um tempo, ele passou um tempo ali, depois dessa funfada, ele passou um tempo se negando. Tipo, ai, não vou, não vou, mas depois eles não se resistem mais, né? Aí, gente, eu vou falar da parte do que, assim, da família dela, né? Que um dia ela fica muito mal, vai de novo lá pra casinha, né? Lá pra casinha. Vai pro telhado, né? Ela manda mensagem pro Pedro, pergunta se pode, enfim. Eles vão pro telhado e aí ela tá mal, chorando. E aí ele pergunta o que foi que aconteceu. Pergunta se foi de novo o namorado dela.
e dizendo que, olha, não vou aguentar, tipo, ficar com você. E o cara, ele disse assim, olha, se for o seu namorado, eu não vou aguentar ficar aqui ouvindo você falar o que ele fez com você de novo, tá entendendo? Sem fazer nada e tal. Só que ela disse, não foi. E aí ela vai contar um pouco da história ali da vida dela, que é a tia faz muito mal a ela, gente. A irmã da mãe da Larissa. Larissa, ela é uma menina adotada. A mãe dela teve vários abortos, né? A mãe da Larissa teve vários abortos. Só que aí estava grávida e ela era amiga da mãe da, da Larissa, né? As duas estavam grávidas ali com uma diferencinha de 1 mês, 2 meses, se eu não me engano. Só que aí a mãe da Larissa, de criação, né, a adotiva, acabou tendo de novo um aborto, né? E a mãe da Larissa, a biológica, teve a bebê, só que, segundo os pais de Larissa, os pais adotivos, ela morreu. E aí eles não iam deixar a Larissa ir para um orfanato. E como eles tinham perdido uma filha, eles queriam um filho, né? Eles adotaram ali a Larissa. Mas até então ninguém sabia, somente a irmã da mãe, da mãe adotiva da Larissa. E aí, com isso, gente, essa tia dela tratava ela muito mal. E até a Larissa não sabia, até que um determinado dia, ela ali criança, a tia acabou revelando isso. E aí ela foi confrontar os pais afirmaram o que tinha acontecido e desde então a tia dela não deixa ela em paz. Dizendo que ela não é capaz disso, que não era para ela estar fazendo medicina porque ela nunca vai ser uma boa médica, que não era para ela assumir ali os hospitais da família, que na verdade quem era para assumir eram os filhos dela, né? Os filhos da tia, que era para estar assumindo, os primos da Larissa. E aí tem todo esse abuso psicológico, né, por parte da tia da Larissa com ela, também dizendo que ela é uma bastarda, enfim, essas coisas, né, gente? Sem contar por conta do círculo de ouro que faz parte ali a família de Larissa, né? Onde tem que ser pessoas filhos de sangue mesmo. Tinha toda essa besteira, gente, em relação a esse círculo de ouro. Aí só quem sabia era realmente essa tia dela, era a única que sabia. E aí, gente, a tia foi jantar na casa lá dos pais, né, na casa de Larissa, e mais uma vez falou coisas pesadas ali para ela, que ela se sentiu mal. E aí ela contou tudo isso para o Pedro. Aí o Pedro, se eu não me engano, nessa mesma cena, ele fala também sobre a vida dele, né? Dele ser adotado também, né? Que ele não tem os pais, foi abandonado, e quem criou ele foi a avó do Pipo, e consequentemente ele considera ela como avó, e o Pipo como irmão, e ele fala sobre o problema ali que a avó tem, ela tem. Eita, ela tem uma doença, mas eu não vou me lembrar agora a doença dela, meu Deus. Ai, gente, me perdoa, mas eu não vou lembrar a doença que a avó do Pedro tem. Mas que ela tem uma doença e por conta disso ele abdicou de muitas coisas da vida dele por conta dela. Porque o Pipo, uma vez ela ficou muito mal e foi pro SUS, né? Eles são pobres, tem que ir através do SUS e não tinha bolsa de sangue ali para fazer o transplante de sangue nela. E o Pipo não era compatível o sangue dele. E aí o dele, né, o do Pedro era compatível, mas ele tinha feito tatuagem, se eu não me engano, ou tinha bebido, alguma coisa assim, ele não poderia doar o sangue. Então, desde esse acontecimento, só que estava terminando o prazo, né? Já ela, graças a Deus, conseguiu aguentar até o prazo se acabar e o Pedro conseguiu fazer a doação de sangue. Mas a partir desse dia, Pedro simplesmente abdicou de várias coisas da vida dele em prol da avó, porque ele ficava com medo
mesmo que ela estivesse bem, agora ele ficava com medo de a qualquer momento ela piorar, precisar de sangue e ele não poder doar. Então ele não fazia mais tatuagem nele, né, no caso, não bebia mais, então assim, ele abdicou de várias coisas da vida dele, em prol da avó, lógico, né? E aí eles têm esse momento muito fofo de compartilhar um com o outro os problemas familiares, e é isso, eles se aproximam mais ainda. Então, gente, a Larissa e o Pedro começam a viver ali, de verdade, meio que um namoro sem ser namoro, né? Mas eles começam a se aproximar demais e ficavam praticamente todo santo dia. Praticamente todo santo dia. Só que aí chegou um momento que o Pedro disse assim: olha, é o seguinte, não tem como você ter um namorado e, e assim não tá dando, porque você também tá fazendo com ele, fazendo comigo e não sei o que e tal. Aí ela revela que simplesmente não tô, amor. É só um namoro de fachada. Tá entendendo? Eu só tô com ele porque eu não quero decepcionar meus pais, mas a gente não tá tendo mais nada. Então eu não tô mais fazendo com ele, eu tô fazendo só com você. E aí eles continuam. Aí eles continuam fazendo e tal. Só que aí, gente, é onde tudo desmorona, né? Porque tem que desmoronar, né? As coisas têm que. É onde tudo desmorona, porque vai acontecer de o Pedro começar a se apegar mesmo, a se apaixonar pela Larissa. A Larissa também se apaixonar pelo Pedro, mas ele simplesmente, assim, fala pra ela, né, ó, é o seguinte, você vai ter que tomar uma decisão, eu tô apaixonado por você, e, e aí, como é que vai ser? Você vai ficar comigo, você vai deixar ele pra ficar comigo, e aí ela simplesmente diz que não, né, tipo assim, ela diz, ai, Pedro, eu não posso. Ou seja, ela tava meio que jogando o sentimento de Pedro pra, assim, na lama, né? Digamos assim, o Pedro ficou muito mal com isso, disse que não era mais para ela procurar por ele. Ele fica muito mal, ele até bebe, gente, ele toma um porre depois de muito tempo, né? Ele toma um porre, sendo que a avó, enfim, ele tava mal e ele queria curar, né, se afogando as mágoas em bebida, gente. E, consequentemente, ela fica mal também, só que meio que ela escolheu, segundo ela, a família, né? Porque ela tinha medo de acabar terminando com esse namorado que ela estava decepcionando a família. E ela fala que ela já revelou pro Pedro que ela tinha esse medo de, por ser filha adotiva, ela tinha medo de decepcionar os pais. Então ela sempre tentava ser ali a filha perfeita, né? Então, por mais que ela, ó, ela não gostava de medicina, mas fazia para agradar os pais, sabe? Ela ela tava com esse negócio, com esse relacionamento com o namorado, depois dele ter feito tudo isso, porque os pais diziam que gostavam dele, tá entendendo? Então, muitas coisas ela tava fazendo ali para não decepcionar os pais dela. E aí ele fica muito mal com isso. Ela, consequentemente, também fica mal, porque ela gostava dele, ela também estava se apaixonando ali por ele, mas ela não estava escolhendo ele. Só que aí, gente, o Pedro bloqueia ela e tudo mais também. Só que aí acontece da avó do Pedro piorar. A avó do Pedro piora. E aí ele. A única coisa que ele pensa é em ligar para Larissa, porque eles estão no hospital e o hospital abarrotado ali pelo SUS e não tinha mais salas disponíveis, ele não sabia o que fazer. A avó muito mal, ele muito preocupado. Ele liga para Larissa. A Larissa rapidamente diz que vai ajudar, que esperasse um minuto que ela ligava já para ele. Aí ela fala com o pai para pedindo ali para o pai mandar uma ambulância lá para o hospital onde eles estavam para trazer a avó para ali. O pai meio que assim, ela fala, é um amigo, mas ele meio que deu para entender que era uma pessoa, ela fala que é uma pessoa muito importante para mim. Então ele move lá, mexe os pauzinhos, manda a ambulância, né? Porque o hospital é dele. Manda uma ambulância, chama, reserva
a melhor sala, tá? A sala presidencial para ela. E aí, gente, eles se reconectam de novo, né? A Larissa e o Pedro. Eles têm uma conversa e o Pedro acaba dizendo: olha, eu queria estar com você, né? Que a gente se relacionasse, mas eu entendo o seu lado, então eu consigo aguentar só o que você quer me dar, né? Que você está propondo para me dar nesse momento, que era simplesmente ficarem, né? E aí eles voltam a ficar. Só que com isso, gente, vai acontecendo que eles vão se apaixonando mais ainda, né? O sentimento vai crescendo. E aí o Pedro sabia de uma coisa ali do pai da Larissa e ele não sabia como contar para ela. Até que um dia ele toma coragem e conta. Eu não vou dizer aqui para vocês o que é, porque eu não quero estragar todo o tchan. Eu tô pulando várias partes aqui para não estragar para vocês, gente. Aí ele acaba contando para ela, a Larissa fica muito mal com isso, confronta os pais dela, os pais que acabam confirmando que é verdade aquilo. E aí, minha gente, ela fica transtornada. Ela fica transtornada, sai de casa e vai ficar com o Pedro. O Pedro, nesse tempo, já tinha voltado para o apartamento dele, o Heitor já estava em casa. E aí ela vai ficar um tempo lá com o Pedro. Aí ela se aproxima lá do Pipo, se aproxima também da avó do Pedro e do Pipo. E, enfim, eles estavam vivendo um romance ali, né? Um namorinho. E aí, gente, depois de um mês, o Pedro diz assim: nossa, Larissa, é assim, tua mãe fica ligando, tenta conversar com ela, se resolver. E aí meio que cai a ficha da Larissa. De tipo assim, poxa, eu tô cobrando uma coisa dos meus pais, sendo que nem eu estou dando isso pra eles. Que é tipo, eu tô cobrando que meus pais sejam sinceros comigo, que não me escondam segredos, sendo que eu tô escondendo os segredos dele. Então, assim, não fazia muito sentido toda essa raiva que ela estava sentindo dos pais, sendo que ela estava fazendo a mesma coisa, né? Que ela passou a vida inteira também escondendo coisas ali dos pais para não, lógico, para não decepcionar eles, mas os pais também estavam escondendo isso dela também pro fato de não amagoá-la e não deixá-la triste. E aí ela vai, encontra os pais e eles conversam, então ela joga tudo assim, sabe, gente? Ela descarrega, ela fala sobre ai meu Deus, sobre medicina, ela fala sobre tudo, gente. Todas as coisas que ela faz. E os pais dizendo assim, mas por que você não falou isso pra gente, sabe? E ela dizendo, porque eu não queria decepcionar vocês. E, enfim, aí falou sobre o Pedro também, contou pra ele sobre o Pedro, disse que estava apaixonada pelo Pedro. E aí eles disseram, gente, e por que, Larissa, você tinha medo de falar? Porque você achou que a gente não ia apoiar você se relacionando com ele? Ele dizendo, ai, porque ele não é do círculo de ouro, né? Ele não é rico. E aí vocês diziam que tinha que se relacionar com pessoas da, da mesma classe, né? E aí eles dizem, meu Deus, onde a gente errou tanto com você? Em que momento a gente transpareceu que era isso, sabe? E aí eles têm ali um momento de conversa, o pai diz assim, aí ela fala, não, porque eu já namorei um cara pobre, e aí vocês não gostaram. Aí o pai disse, porque ele era um traficante, né, minha filha? Ele não era uma pessoa boa, mas já esse Pedro é. Aí ela disse assim, como é que você sabe? Você investigou a vida dele? Ele disse, é lógico que eu investiguei a vida dele. Então, assim, é muito fofinho os pais da Larissa, então eles têm esse momento fofo. E aí eles apoiam o relacionamento dela com o Pedro. E aí, nesse momento, ela não contou sobre as coisas que o namorado fazia. Mas depois de uns dias, ela acaba revelando ali para os pais dela que o namorado dela, né, o ex, no caso, traía ela com o mundo inteiro e que também era um cara agressivo, né? Então, eles tiveram essa ruptura. E aí, gente, ela tava toda chameguinho, toda fofinha com
O Pedro, no dia que eles tiveram essa conversa, tinha uma festa. Meus amores, no dia que ela revelou ali sobre o boy, né? Não, no dia que ela revelou do Pedro, na verdade, teve uma festa. O Pedro ia ser garçom nessa festa. Só que aí eles, assim, eles só estavam se olhando, eles não estavam conversando, né? Porque ele estava de um lado, ele estava do outro, ela estava conversando ali com o pessoal lá os médicos, enfim, pessoas importantes ali pro hospital, porque o pai dela ia receber uma premiação. E aí, gente, o pai dela foi receber essa premiação, então eles não estavam se falando muito, não, mas eles estavam ali trocando os olhares, sabe? E aí o pai vai receber essa premiação. E aí, quando recebeu a premiação, fez o discurso que eles estavam saindo, minha gente, quem me aparece para fazer um show? O ex-namorado de Dona Larissa. Exatamente, gente. O ex-namorado de Larissa aparece para dar um show. Sendo que é porque ele não estava suportando perder Larissa, né, gente? Porque ele já sabia da Larissa e do Pedro, porque ele viu eles no hospital, né, quando a avó do Pedro estava mal, que eles se reconciliaram ali no hospital, então eles viram eles dois juntos. E eu pulei também uma coisa, né, porque o namorado da Larissa desafia o Pedro. Mas eu não vou dizer no que, tá? Vou deixar vocês com essa pulguinha pra vocês lerem, porque também não tem graça pra contar tudo, né? E aí, gente, o ex-namorado não tava aceitando que tava perdendo a Larissa pra um pobre, né? E aí, gente, ele faz simplesmente subindo no palco onde o pai da Larissa recebeu o prêmio pra pedir a mão de Larissa em casamento. É isso que vocês estão ouvindo. Ele ia fazer um pedido de casamento. E aí, quando ele vê o Pedro vê toda essa situação, ele começa a dar um passo ali pra frente para meio que atrapalhar aquilo. Só que a Larissa faz uma cara de não, tipo, não faz isso, tá entendendo? Não sobe aqui. E aí o Pedro entende completamente errado essa situação, porque aí ele acha que a Larissa não contou dele para os pais, né? E que ela ia aceitar esse pedido de casamento do ex-namorado, porque ela ainda não conseguia decepcionar os pais. Então, minha gente, ele sai da festa transtornado, pede demissão e começa a ir embora. E a Larissa, minha gente, larga tudo e começa a correr atrás dele. E aí, quando ela alcança o Pedro, que ela tenta explicar pro Pedro toda a situação, o que é que realmente ia acontecer e tudo mais, ele não estava dando ouvidos para ela e começou a descarregar um monte de coisa ali em cima dela. E aí, tipo, ele vai embora, sabe? Eu fiquei tipo assim, meu Deus, Pedro, tu também não ajuda, tu não colabora. Aí ele volta pro apartamento dele. Só que vocês se lembram que ela passou um tempo lá no apartamento com ele, né? E aí, antes dela ir embora do apartamento, já que ela tinha se reconciliado com os pais dela, ela deixou um presente ali pro Pedro. E aí, quando ele chegou em casa, ele deu fé no que ela tinha deixado ali pra ele e dizendo assim: "Você quer namorar comigo?" E aí, minha gente, ele cai na real. Ele diz: "Meu Deus, o que foi que eu fiz? Eu não deixei ela se explicar, joguei todas as minhas frustrações em cima dela, porque eu já teve um relacionamento com uma pessoa rica antes, que ela só me usou." Porque assim, gente, antes ele teve um relacionamento com uma mulher que era rica. Fala, meu Deus. A luz tá quente e aí apagou. Enfim, continuando. Nem me lembro. Sim. Aí o Pedro, ele teve um relacionamento antes com uma menina que era rica e ela se aproveitou dele, porque achava que por ele ser pobre, morar na comunidade, era mais fácil de arrumar drogas ali para ela. Só que quando ela percebeu que o Pedro não se envolvia com isso, ela, sabe, se desfez dele, disse: "Nossa, é sério, você acreditou que eu gostava mesmo de você, sendo que você é um pobre? Eu tava com você só pra você me dar drogas e nem isso você serve, sabe?" Então ela esnobou dele e é por isso que ele fez o mandamento de nunca mais se relacionar com uma pessoa rica, né, com uma mulher rica. E aí quando ele vê o que a Larissa fez pra ele, que ele cai na real de dizer: "Nossa, eu joguei todas as minhas frustrações do relacionamento passado em cima dela, não deixei ela se explicar", ele volta atrás pra ver se encontra a Larissa pra conversar com ela. Aí, só que isso ela tava puta também, né? Pô, você não deixou ela falar, ela ficou puta com você.
e ela não queria dar ouvidos pro Pedro. E o Pedro insistindo, até que ela aceita conversar com ele, eles têm uma mini treta ali, mas acabam se pegando. Aí ela simplesmente diz, eu quero que você faça uma tatuagem em mim. Aí eles vão pro estúdio de tatuagem que ele trabalhava, né, para uma mulher que tem um estúdio de tatuagem, então eles vão para esse estúdio de tatuagem lá e eles se pegam na mata da tatuagem. Eles se pegam. E ela fica provocando lá ele onde era o local de fazer a tatuagem. Não, eles se pegaram. Se pegaram. Ai, tudo, gente. Tudo. E aí, gente, depois disso, que ele entende que ela já tinha falado para os pais dela sobre ele, que ele já tinha aceitado. Depois disso foi que ela falou sobre o ex-namorado, né, as coisas ruins que o ex-namorado dela fazia para os pais dela. E aí, gente, eles vão ter um jantar ali para o Pedro conhecer os pais dela. E aí eles se dão super bem e é muito fofinho, gente. Esse livro é maravilhoso. Agora, vamos para as minhas considerações sobre o livro, minha opinião. Eu dei 5 estrelas e coração de favorito para esse livro, gente. Foi um resuminho longo, eu falei para vocês. Muita coisa eu ainda não contei para vocês. É um livro de 400... Não, é 400? É um livro, gente, de 372 páginas. Então é um livro grandinho, tem bastante história. Então, assim, muitas coisas eu pulei, né? Não contei todos os hots para vocês, porque também, gente, não dá, né? Não dá para contar tudo e também para deixar ainda vocês instigados para ler. E aí, gente, é assim, eu fico sem palavras para falar para vocês sobre esse livro. É um livro que me prendia do início ao fim. Eu demorei bastante para ler ele. Eu comecei a ler no final de janeiro e só terminei essa semana passada, né? Mas não porque o livro não fosse bom, gente, mas foi por conta da minha rotina, enfim, não vou entrar nesse quesito. Mas toda vida que eu pegava o livro para ler, gente, que era ali uns minutinhos antes de me arrumar para ir trabalhar, eu não queria parar de ler. Eu queria continuar lendo, só que eu parava porque ia trabalhar e acabava que não dava certo pegar e passava um tempão sem ler, mas toda vida que eu voltava para ele, eu ficava vidrada, gente. Então, quando eu realmente voltei, assim, pra pegar, tava na página 100 e eu finalizei, se eu não me engano, em 2 dias, sabe? Tipo, eu li muito rápido, muito rápido, porque o livro prende, a história é extremamente interessante, o livro te instiga, os hot, é como eu tô dizendo pra vocês, gente, os hot é maravilhoso, você fica, gente, que isso? Quero pra mim, tá entendendo? Então, assim, gente, é um livro muito bom. A escrita da Larissa, a escrita da Tatiane é uma escrita muito fluida, é uma escrita boa. Ela brinca com a pegada mais. Ela vai do sério para o engraçado, para o hot, tá entendendo? Então ela brinca aí com essa diversidade de emoções que tem no livro. Então, e com a tristeza também, com a parte emocionante do livro. Então ela vai mesclando isso e é muito bom, sabe? Ela também tem um dom de conseguir fazer todos os outros personagens dos livros dela aparecerem. Então, assim, gente, isso eu acho incrível, porque todos estão no mesmo mundo e acaba que um conhece o outro, que conhece o outro, e aí vai aparecendo nos livros, e aí você vai matando a saudade desses outros personagens, tá entendendo? Então, assim, eu fico encantada por cada livro que eu leio da Tatiane Biasi. Até agora eu li todos, que ela publicou todos. E todos ficaram com 5 estrelas e coração de favorito, gente. Essa mulher é uma máquina. Eu brinco que eu leio até a lista de compras dela no mercado. Porque, assim, eu fico caçando defeitos nos livros e eu não acho, gente. Porque não tem. Não tem. Até no Uma Nova Chance, que a protagonista, ela é bem chatinha, assim, ela é muito, assim, eu acho as atitudes dela muito imatura, muito criançona, que eu achei que eu disse, pronto, vai ser o primeiro livro da Tatiane que não vai me pegar, mas ela consegue, gente. Ela consegue ela consegue brincar com os seus sentimentos, ao mesmo tempo que você tem raiva daquele personagem, depois ela vai fazer você
se emocionar por aquele personagem, ter empatia por ele, achar graça com ele, passar raiva com ele e depois se emocionar de novo. E isso é incrível, incrível. Então, assim, eu não tenho de verdade crítica nenhuma para fazer sobre esse livro, porque eu realmente não achei nada que eu desgostasse no livro. Eu gostei de tudo, até a parte em que o relacionamento é tóxico da Larissa com o ex-namorado, dessa parte dele ter tido uma violência ali com ela e das traições que, querendo ou não, traição ainda é um pouco de gatilho para mim, mas mesmo tendo isso no livro, é tão bem abordado e você vê que não tá ali só assim, jogou isso aqui e é isso, tá entendendo? Tem um contexto naquela história e faz sentido e você consegue se emocionar, você consegue entender tudo que está acontecendo ali. Então, eu acho a escrita da Tatiane incrível, é maravilhosa. Eu sempre falo, ela é minha autora nacional favorita, né? A Sarah J. Maas é a minha favorita de todas, mas a nacional é a Tatiana Biasi. Então, assim, essa mulher, tudo que ela escreve é muito bom. Meus critérios para dar nota, gente, meus critérios é muito pessoal mesmo, tá? Eu não dou nota porque um livro é culto, porque a escrita é extremamente culta, ou porque tem isso, tem aquilo. Não. É muito pessoal meu a nota. Para esse livro, eu dei a nota num todo, sabe? Tanto pela escrita, como pela história, como por ter me prendido, ter me envolvido do começo ao fim, por conta dos hot, por conta de tudo. Foi a minha nota de 5 estrelas e o coração do favorito foi mesclar, foi o livro todo, o conjunto da obra fez eu me apaixonar de tal maneira que não tinha como dar outra nota se não fosse 5 estrelas e coração do favorito, tá entendendo? Lógico que tem outros livros que eu dou 5 estrelas e corações de favorito, que às vezes eu tiro o critério de, por exemplo, escrita, de profundidade, enfim, porque é muito pessoal, é de livro para livro, sabe? Eu não tenho um checkzinho de dizer assim, ó, se o livro tem tal coisa, ele é um pontinho para fazer o das 5 estrelas. Se o livro, tá entendendo? Eu não tenho esse critério de tipo, eu só dou 5 estrelas e coração favorito se todos os livros que para ser 5 estrelas e coração favorito tem esses pontos. Não, é muito pessoal, é de livro para livro. E é isso, gente. Eu realmente desse livro eu não consigo dar dizer, olha, esse ponto não foi bom para mim, esse ponto não me pegou, esse ponto não me instigou, porque não teve, de verdade, não teve. É como eu tô dizendo para vocês, tudo no livro eu gostei. Mesmo essas partes das brigas do Pedro com a Larissa, o que é o que eu mais gosto, tá? Eu gosto de inimigos que se apaixonam. Gente, eu não sou muito do amigos que se apaixonam, não. Eu sou mais dos inimigos que se apaixonam. Então, essas partes das brigas, mesmo às vezes que eu ficava com raiva da Larissa, de tipo, gente, Larissa, colabora. Poxa, você nem sabe o que é, você já tá ligando pra polícia, você também não ajuda, tá entendendo? Mesmo essas partes eu não fiquei com ódio, não fiquei com raiva. Mas eu fazia eu achar graça de tipo dizer assim, Larissa, meu amor, bota o miolinho pra funcionar 2 segundos, sabe? Bota o tic e o tac pra funcionar. Eu achava graça dessas partes. As partes que aparecia o Pipo e a avó do Pedro, que é uma fofura, gente. Então, assim, tudo. Os hot. Gente, eu te juro pra você, teve hot que eu disse assim, gente, passada. Quero um boy desse, tá entendendo? Então, assim, todo o conjunto do livro foi incrível, foi maravilhoso. E infelizmente ou felizmente, eu não tenho nenhum ponto negativo para falar dele, né? Provavelmente vai ter livros que eu vou ter pontos negativos para falar para vocês, mas esse daqui não vai ser um deles. Então começamos nosso vídeo de opinião com o pé direito, gente, porque eu não tenho nada de ruim para falar desse livro. Eu super indico, tá? Se você tem mais de 18 anos,
Eu super indico vocês lerem Pecado Preferido. Ai, gente, é maravilhoso. Eu não canso de dizer o quanto esse livro é maravilhoso e é bom. Gente, vocês precisam, se vocês nunca leram nada da Tatiane Biasi, vocês precisam ler livros dessa mulher. Deem chance para autoras nacionais que vocês vão conhecer livros maravilhosos. E eu garanto que os livros da Tatiane Biasi são incríveis. Tá? É como eu tô dizendo pra vocês, eu não tenho nada de negativo pra falar de Pecado Preferido pra vocês. Então eu só tenho o que indicar aqui pra vocês. Eu surtei muito nesse livro. Olha o tanto de post-it que eu coloquei. Então foi surto atrás de surto. O livro é muito bom e me prendeu do início ao fim. Então assim, só tenho o que indicar pra vocês, né? Então leiam. Eu acho que vocês vão amar e se apaixonar pelo Pedro Queiroz e pela Larissa Albertelli, igual eu me apaixonei. Tá, gente? É isso. Ficou um vídeo muito longo, eu sei, né? Minha opinião foi. É como eu disse pra vocês, gente, não é nada técnico, é só minha opinião falando aqui pra vocês que eu gostei do livro, todos os pontos aqui se encaixam, são importantes para a história, né? Eu acho que a opinião acaba sendo mais longa quando é um livro que tem pontos negativos e pontos positivos. Que não foi o caso de Pecado Preferido. Aqui eu só tenho a dizer que todos os pontos foi muito bom. O hate to lover é bem trabalhado, gente, tá? Porque tem hate to lover ou enemies to lover também, que é assim, em 2 segundos, pronto, acabou. Eles têm uma discussãozinha, mas depois já estão se pegando e é isso. Não, tá? Aqui é realmente hate to lover e enemies to lover, sabe, gente? Eles realmente se odeiam e depois de um bom tempo é que eles começam a ter um relacionamento, a se entregar. Então, eu sofri um pouco, tá? Eu fiquei assim, gente, eu preciso desse casal junto logo. Poxa, esse casal não vai ficar junto logo. Eu estou sofrendo aqui. Então, assim, realmente é tudo muito bem escrito, tudo muito bom. A linguagem, gente, não é linguagem culta, não, tá? É uma linguagem muito informal. Eita. É uma linguagem muito informal, como eu digo para vocês. É uma linguagem que. Eita, apagou de novo, gente, a luz, porque esquentou. Deixa eu tirar um pouquinho e vou acabar esse vídeo, né? Porque a luz tá me abandonando. Mas enfim, gente. Esqueci até o que eu tava falando. Como eu tava dizendo para vocês, tá? A escrita da Tatiana, ela conversa com você, você consegue se identificar, ela consegue brincar com os seus sentimentos, que você consegue divagar por tudo, você consegue achar graça com os personagens, você consegue ficar com raiva junto com os personagens, você consegue ficar emocionada, você consegue ter empatia junto com os personagens, você consegue se apaixonar junto, tá entendendo? E você consegue ter a tensão sexual junto, gente. É muito bom. A escrita da Tatiane é uma das melhores escritas que eu li até o momento. É uma das melhores mesmo. Então, eu só tenho aqui a indicar para vocês. Não tem como eu dizer assim, ai, gente, não leiam. Porque vocês podem não gostar. Eu digo aqui para vocês, leiam. Que eu sinto que vocês irão amar. Amar, de verdade. Pode ser que não sejam 5 estrelas e coração de favorito para você, né? Igual foi para mim. Mas é muito bom, gente. Eu acho que vocês não teriam como dizer, ah, eu odiei esse livro, tá? Mas é como eu sempre falo, leitura é muito pessoal, vai de pessoa para pessoa. Mas eu acho os livros da Tatiane Biasi livros impossíveis de se odiar, sabe? Você é como eu tô dizendo, pode não dar 5 estrelas e coração favorito de ser assim, é o melhor livro da minha vida. Mas são livros que não tem como, gente. Eu não consigo imaginar que pessoas que odeiam os livros da Tatiane Biasi, porque eu consigo me divertir com todos, eu consigo ter vários sentimentos com todos, sabe? Então, assim, são coisas que vão fazendo a gente se cativar cada vez mais pelo autor e pelas histórias, né? Vou finalizar esse vídeo, porque minha ring light já está me abandonando. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. É novo tudo isso pra mim, então se não ficou muito bom, peço desculpas. A prática leva à perfeição, então
quanto mais vídeos eu for fazendo nesse estilo, mais eu vou aperfeiçoando, né? Então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse novo estilo. E faça o nosso ritual, gente, que eu falei no começo do vídeo. Deixa o like, comenta aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para assim que eu postar no vídeo chegar até vocês. Compartilha com geral, gente, tá? Diga assim, gente, olha esse livro aqui. Vê essa menina doidinha falando sobre esse livro aqui, que ele é muito, muito bom. Vão ler, tá? É isso, gente. Também vão lá pro meu clube de leitura, o Clube Velares. Também me acompanhem nas minhas redes sociais. E se quiserem comprar alguma coisa, eu compro usando o meu link da Amazon. Tá certo, gente? É isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Me desculpe se não ficou muito bom, mas eu espero de coração que vocês tenham gostado, tá certo? É isso. Um beijo, até o próximo vídeo e tchau!